Alô, alunos do Vem Diploma, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que tá tudo aí? Todo mundo bem, todo mundo com saúde, firme na caminhada? Sou eu, Lauro, voltando aqui com mais uma aulazinha de história para ajudar vocês rumo ao sucesso. Hoje eu trouxe mais duas questões para a gente resolver juntos, a questão número 50 da prova de 2018 e a questão 41 da página da prova de 2019, né? A questão 50 da prova de 2018, ela trabalha com duas imagens, né? Se vocês repararem aí, tá até aparecendo aí na telinha, né? A figura 1 e a figura 2. A figura 1 você vê uma pessoa com um facão cortando cana, né? Tá remetendo à zona rural, aquele trabalho manual, sem uma qualificação da mão de obra, uma coisa bem rudimentar. Já a figura número 2 está mostrando um trator, uma colheitadora que vai servir para ampliar a produção da zona rural, porque a indústria ela não vive sem a matéria-prima e quanto mais atual é a indústria, mais demanda por matéria-prima ela precisa, né? Por exemplo, uma indústria que fabrica tecido, ela precisa do algodão, ela precisa da lã. Então a zona rural está diretamente ligada para a produção industrial. E como a nossa demanda industrial vem cada vez crescendo, exige-se cada vez mais matéria-prima. Então há uma necessidade de uma maior produção na zona rural. Então a zona rural ela passa por uma mecanização. Só que a gente não pode ficar preso, né, com uma mão de obra desqualificada no campo. Não tem como você permanecer, né, naquele modelo antigo de só usar o facão. Você tem que transformar aquela produção manual numa maquinofatura. Então, nesse contexto, exige-se uma maior qualificação da mão de obra, uma capacitação. As pessoas deixam, né, de ter simplesmente o trabalho manual para ter um trabalho na máquina, né? Deixa de operar um facão para operar um computador, um trator, uma colheitadora. Então, eles vão mostrar aí as duas figuras e perguntar: a alteração da técnica produtiva ilustrada nas imagens exigiu do setor agrícola, com certeza é uma qualificação da mão de obra, uma melhor preparação desse trabalhador rural, no sentido de se capacitar não só para produzir, mas também para um crescimento pessoal. Percebam que uma mão de obra qualificada, ela vai ter um nível de salário superior. Então, não é que vai substituir a mão de obra, né? O ser humano não vai deixar de trabalhar. Ele simplesmente vai se qualificar, deixar de usar as ferramentas simples para trabalhar na máquina. Então, ó, valorização da agricultura familiar? Não. Hoje em dia a agricultura familiar ela é mais, né, para uma cidade pequena, para uma zona de interior. Mas a zona rural, né, ela tem uma demanda por quantidades cada vez maiores, né, de produzir matéria-prima para suprir as necessidades da indústria da cidade. Fiscalização dos direitos trabalhistas? Não, infelizmente até hoje a gente sabe que as leis trabalhistas no campo, elas são diferentes da cidade, né? Na cidade a gente tem muito mais uma cobrança, muito mais uma fiscalização. Na zona rural a gente sabe que tem, né, uma flexibilidade maior ainda com as leis trabalhistas. Ampliação dos trabalhadores no campo? Também não. Qualificação da mão de obra empregada? Com certeza, pessoal. É só vocês repararem, a pessoa está trabalhando com um facão, no outro está operando um trator. Esses tratores hoje têm GPS, computador, então ele tem que se qualificar, ele tem que buscar, né, treinar, estudar para poder operar esses tratores. Então a questão 50 da prova de 2018, alternativa correta, alternativa letra D de dado, tá bom, pessoal? E na questão 41, já trata, né, da 41 da prova de 2018, perdão, de 2019, já trata do consumismo, né? Em uma sociedade de consumo, os desejos e as necessidades pessoais são muitas vezes realizadas por meio da aquisição de bens e produtos. Não importa a categoria, todos eles são desejados como uma espécie de prêmio, de passaporte, de entrada para uma classe social desejada ou para uma posição de destaque ou diferenciação de grupo. Pessoal, a gente vive num mundo capitalista que o que mais vale é o que você tem, não o que você é. Quantos produtos vocês têm em casa aí que muitas vezes vocês nem usam? Então, as propagandas, o marketing, eles trazem, né, esse desejo de você comprar. Para você ser uma pessoa chique, você tem que ter uma bolsa da Louis Vuitton, você tem que ter uma camisa da Lacoste, e muitas vezes você não tem essa necessidade. Então,
o mundo que a gente vive, ele te cria, ele te induz a ter essa necessidade de consumo. Então, o mundo contemporâneo é o que a gente vive, tá, pessoal? A história ela é dividida em antiguidade, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Contemporânea é o momento que nós estamos vivendo. Então, no mundo que nós vivemos hoje, o comportamento descrito incentiva a... É só vocês imaginarem, pessoal, tudo hoje, YouTube, Instagram, a televisão, tudo é propaganda. Qualquer lugar que você olhe, você já vê ali aquela necessidade de consumir algum produto. Muitas das vezes a gente nem usa esses produtos que a gente compra, né? Fica largado no canto. Então, no mundo contemporâneo, o comportamento descrito incentiva a produtividade do trabalhador? Não. Competição dos indivíduos? Não. Autonomia da população? Não. Igualdade dos gostos? Sim, pessoal, é só vocês olharem. Todo mundo quer ter a chuteira do Neymar, todo mundo quer ter o cabelo da Beyoncé. Então, tudo é de uma forma a padronizar as nossas vontades, os nossos desejos. Só vocês olharem as principais marcas, né? Como elas fazem as propagandas. Muitas vezes são muito parecidas. Propaganda de carro, propaganda de roupa. É sempre pensar no desejo de um carro melhor, de uma casa mais luxuosa. Você quer sempre ter algo que muitas vezes você nem necessita. Espero que eu tenha ajudado vocês aí. Grande beijo, grande abraço. Tamo junto, rumo ao sucesso. Não deixa de curtir, compartilhar. Espalha pra geral. Valeu, tamo junto.